Para o Senhor. Fazíamos isso em casa nos dias que não podíamos estar aqui, fazíamos e onde estivermos vamos fazer, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Mas congregar também é necessário, não é? Então nós agradecemos a vocês que estão aqui hoje à noite, que vão chegando e congregando, usando sempre a sabedoria, né? E os cuidados. Queridos irmãos, nós vamos começar hoje à noite estudar a carta de Tiago. Eu vou estar pregando sobre a carta de Tiago nas noites a partir de agora. À medida que nós vamos andando com os irmãos, que nós vamos recebendo os encargos de Deus, né? Deus tem repartido um encargo de discipulado conosco, e à medida que vamos nos aprofundando neste encargo de discipular pessoas e da responsabilidade de discipular, nós vemos que a palavra de Deus é imprescindível nesse processo de levar os irmãos ao amadurecimento, levar os irmãos a compreenderem o grande privilégio que é sermos discípulos do Senhor Jesus e não simplesmente crentes de uma denominação evangélica, mas discípulos do Senhor, né? Pessoas dadas a Ele com convicção. Isso é maravilhoso. E à medida que vamos nos aprofundando nisso, nós vamos vendo que a palavra de Deus ela é rica, 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 preciosa. E eu comecei a estudar Tiago para pregar para vocês. E eu confesso para vocês que, olha, eu fico falando sozinho enquanto estou estudando, eu fico, não. Hoje a Magna estava me ouvindo, né? Eu dizia, não é possível uma coisa dessas aqui, né? Que coisa maravilhosa é esta escritura sagrada. Tiago capítulo 1. Vamos hoje do versículo 1 até o versículo 4, se conseguirmos chegar lá, tá bom? Eu tenho um tempinho que eu estipulo aqui a mim mesmo, primeiro, para não ser cansativo. Segundo, para que vocês tenham desejo de voltar no próximo domingo. Porque às vezes o pastor está com a palavra de Deus, a palavra é boa, mas aí o pastor esquece que ficar sentado muito tempo cansa, aí a pessoa perde o sabor do que tem aqui nas Escrituras. Então, a gente precisa ter sabedoria também no uso do tempo. Tiago 1, de 1 a 4. Vamos lá? Vamos à leitura, então. O título do sermão é Os Benefícios das Provações. Os Benefícios das Provações. Tiago 1, de 1 a 4. Senhor Jesus, a palavra é Tua. Espírito Santo, quem fala é o Senhor. O Senhor falou comigo e é o Senhor quem fala com os Teus filhos essa noite. Toda glória, toda honra, todo louvor ao Senhor e à Sua santa palavra. Amém. Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, eu sei que eu só vou conseguir ir até aqui com vocês, eu vou dispensar o versículo 3 e 4, porque eu só vou conseguir chegar até aqui, eu já sei, então eu não vou inventar moda. Então eu queria ler de novo, porque daí, já que é pouquinho, pense no que está escrito aí. Olha que profundidade. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse A está craseado, né? As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esta carta é de Tiago, né? Está escrito aí, Tiago. Existem vários Tiagos mencionados no Novo Testamento. Que Tiago é este aqui?
Não é possível saber que Tiago é esse aqui. Não tem. Escritores, teólogos acham que é Tiago, filho de Alfeu, Tiago, não sei o que, do Zebedeu, Tiago, irmão de Judas, Tiago, irmão do Senhor. É outra possibilidade. A maioria dos autores ficam com a opção de Tiago, irmão do Senhor, porque a tradição traz que a carta é bem possível que seja de Tiago, irmão do Senhor. E eu, particularmente, vocês falam, e o senhor, pastor? Quem que o senhor acha que escreveu essa carta? Eu acho que é o Tiago, irmão do Senhor. E eu vou aqui também trabalhar com as mesmas possibilidades que aqueles que defendem essa ideia pensam. Tá? A tradição atribui essa autoria a Tiago, irmão do Senhor. Por quê? Porque a tradição observou a liderança que Tiago, irmão do Senhor, exerceu na igreja primitiva. Tá certo? O aparecimento do Senhor para ele, após a ressurreição, você vai ver o apóstolo Paulo falando em Coríntios, o apóstolo fala assim, ó, o Senhor, depois que morreu, apareceu para as mulheres, apareceu aqui e apareceu para Tiago. Aquilo é muito importante. Tiago, seu irmão. O Senhor aparece ali para o próprio irmão, Tiago, que mais tarde torna-se o líder da igreja primitiva. Ao olhar para a liderança de Tiago, é possível observar que era um homem de uma estatura, de um respeito tão grande entre os judeus. E se de fato foi escrito pelo irmão do Senhor, esta carta, e eu acredito que sim, ela começa assim, Tiago. O que vem depois do nome Tiago? Tiago. Se pensarmos que foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, isso é tremendo, porque ele poderia ter escrito Tiago, irmão do Senhor. E definir, né? Eu sou irmão do Senhor. Afinal, ele estava falando do Senhor Jesus. Que ele era irmão mesmo dele, não é? Então, Tiago, irmão do Senhor. Mostra a tremenda humildade de sua parte em não se identificar como irmão do Senhor. Mas ele se identifica como servo do Senhor. A data em que essa carta foi escrita também é bastante imprecisa. É uma daquelas cartas que não tem muita precisão quanto à data. Possivelmente entre 45 até 62 do ano Domini, ou ano do Senhor, tá? Depois da ida do Senhor aos céus. Importante mesmo, é que Tiago é servo do Senhor Jesus Cristo, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra servos aí significa escravo. Tiago está dizendo assim, ó, quem está escrevendo essa carta é alguém que não tem vida própria, alguém que não tem direitos, alguém que não passa de propriedade alheia. Isso é tremendo. A palavra servo, quando você vê o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, servo do Senhor, gente, não é assim como a gente aqui, servo, não, eu sou um servo, para nós é tão bonito isso, para eles não, para eles era carregado desta condição real, eu não passo de uma propriedade do Senhor Jesus, eu não tenho vida própria, minha vida é dele, eu não tenho direito, meus direitos são dele. A vontade de seu Senhor é a sua vontade. Este termo servo indica total dedicação a Deus e a Cristo. Ele diz que esta carta, ele destina, né, ele fala, esta carta é para as 12 tribos. Esta menção às 12 tribos pode se referir a todo Israel fora da Palestina, ou então pode ser todo Israel de Deus, que também foi espalhado por causa da perseguição, não é? Então, não se sabe exatamente o que ele estava falando, mas indica as duas coisas. Mas também tem um outro sentido aqui, quando ele fala as 12 tribos, pode estar se referindo ao Israel espiritual, à igreja de Deus, e muito possivelmente essa tenha sido a intenção de Tiago, que essa carta chegasse
a todo o povo de Deus espalhado em todos os cantos. E daí, quando ele fala Israel, ele pode estar dizendo tanto gentios quanto judeus que compõem o Israel de Deus. E ele fala que esse povo está na dispersão. Todos os judeus crentes ou qualquer judeu fora da Palestina, fora da sua terra natal, pode se tratar também de crentes. Essa dispersão aqui, principalmente, é atribuída à perseguição que a igreja sofreu, e especialmente judeus que se converteram, porque aqueles irmãos judeus que se converteram, eles sofreram uma perseguição pelos judeus ortodoxos não convertidos, eles sofreram uma perseguição terrível. Então aí houve a dispersão, os judeus cristãos tiveram que se espalhar pelas nações da terra, né? E ele então diz na sua introdução, saudações. Ele termina a sua introdução dizendo saudações. É muito importante quando nós estudamos as Escrituras, porque saudação para nós a gente falaria assim, saudação Mesquita, né? Saudação Júlio. Hoje em dia, saudação. Para nós pode não ter muito sentido, mas para ele, Tiago estava escrevendo assim, Sheirem. No grego, essa carta está escrita no grego, e ela está escrita assim, Sheirem. Na palavrinha saudações vem Sheirem, que significa regozijar-se. Mas esta declaração não é só regozijem-se, alegrem-se. Não. Tiago está dizendo o seguinte, Tiago está dizendo assim, o que eu quero que vocês compreendam é que as provações, elas devem ser encaradas com um regozijo, a ponto de as provações e as tribulações se tornarem regozijo, Sheirem. Então ele está falando de um regozijo e de uma alegria muito mais profunda do que esta que nós usamos e falamos sobre ela. Então vamos ao assunto nosso hoje. Essa é a nossa introdução e era de Tiago. Os benefícios das provações, o título do nosso sermão. Ele inicia, ao falar dos benefícios das provações, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, eu creio, ele diz assim, meus irmãos, aí estão os destinatários desta carta maravilhosa, e eles são aqui identificados como irmãos. Mas, eu chegar para vocês aqui hoje à noite e falar assim, graças e paz, irmãos. Nós já estamos acostumados com o termo irmão, que a gente fala assim, quando a gente saúda um ao outro. Oi, irmão. Mas não precisa de irmão, é porque é da mesma igreja. Porque, desculpa, o meu cinegrafista está dizendo, você saiu da frente do troço. Tá bom, desculpa aí, cinegrafista, eu vou ficar aqui quietinho. Para nós é só irmão, não é o irmão da igreja. Tiago e todos os irmãos que escrevem no Novo Testamento, quando eles usam o termo irmãos, eles estão dizendo o seguinte, preste atenção. Quero lembrá-los de suas responsabilidades para com a família de Deus, a qual vocês pertencem. O termo irmãos é, lembrem-se da responsabilidade que vocês têm como família de Deus. Família a qual vocês pertencem. Quando eles usavam o termo irmãos, quando o apóstolo Paulo dizia irmãos, eles estavam dizendo assim como Tiago, quero lembrá-los de Cristo, o nosso irmão mais velho, que é o padrão de conduta e de esperança. Então, quando eles se cumprimentavam dizendo irmãos, eles estavam dizendo, somos irmãos por causa do nosso irmão mais velho. Ele é o padrão de conduta, ele é o nosso padrão de esperança. Por isso é que nós somos irmãos, porque nós temos um irmão mais velho, que é o nosso padrão de conduta e de esperança, cujo nome é Jesus. Quando eles chamavam uns aos outros de irmãos, eles estavam dizendo, quero lembrá-los de Deus, que é o nosso Pai, perante quem somos responsáveis e da parte de quem recebemos a vida.
Ao se identificarem dizendo irmãos, irmãs, eles estavam dizendo: nós temos um Deus que é nosso Pai, por isso nós somos irmãos. E nós somos responsáveis diante dele, porque é dele que vem toda a vida. Nós estávamos orando, pelo doutor Mário, que passou uma situação muito difícil. Deus, por sua misericórdia, vem levantando o doutor Mário, e aí a gente lembra, a vida está na mão de Deus. Jesus Cristo, quando aparece, ele fala assim: eu tenho as chaves do inferno e da morte. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Tudo isso vem de Deus. E quando nós chamamos uns aos outros de irmãos, precisamos lembrar que esse termo não é um termo que a gente vai acostumando com ele. Ô irmão Marcos, ô irmã Madre, ó senhor irmão. Nem fala mais direito a pai do senhor, para senhor irmão. A gente acostuma. Mas eles tinham uma razão, eles sabiam que era algo profundo sermos irmãos. Quando eles diziam irmãos, eles estavam dizendo: queremos lembrá-los de que haveriam de participar, vocês haverão de participar da plena natureza e da imagem de Cristo, que é o alvo das nossas vidas e dos nossos esforços. Somos irmãos porque temos Cristo. E o que nós mais queremos e vai acontecer conosco é que um dia vamos participar da plena natureza e da imagem de Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Naquele dia, num piscar de olhos, quando eles aparecer nas nuvens, nós seremos transformados e teremos esta natureza, esta imagem igual a dele, seremos como ele, porque este é o nosso alvo, e é por isso que nós nos esforçamos. Então daí eles diziam: irmãos, falem comigo assim: irmãos. Diga aí, irmão. Isso é sério, isso é profundo, quando nos chamamos de irmãos. Deus tem aí em você uma família, Deus tem compromisso com isso. Ele continua dizendo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Ele diz: tende por motivo de toda alegria. Considerai vossas provações, ele está dizendo, uma autêntica alegria, por causa dos benefícios que isso vos trará. Porque nós vamos ver depois, dos versículos 3 em diante, nós vamos ver os benefícios que isto trará. Mas quando ele diz isso, tende por motivo de alegria, e nós já vimos que essa alegria é algo profundo, não é só uma coisa, por fora. Tiago está trazendo à luz que a felicidade é uma qualidade espiritual, de bem-estar da nossa alma, e não algo que simplesmente satisfaz o nosso corpo físico, ou algo que satisfaz devido às boas circunstâncias físicas ou circunstâncias desta vida. Tiago está falando de uma felicidade que é muito maior, muito, muito, muito maior. Afinal de contas, Tiago, quando diz assim, tende por motivo de toda alegria, Tiago está dizendo, a alegria de alma é possível, mesmo sob as circunstâncias mais adversas. Lá atrás, nós temos o irmão Neto. Faz assim com a mão aí, Neto. Aí, ó. Lá atrás nós temos o Neto. É ou não é possível desfrutar de alegria, mesmo em circunstâncias mais adversas? É possível? É. Uns dias atrás nós estávamos sentados aqui conversando, e quando ele chegou, cumprimentamos, Ele sentou, falei, Neto, como vocês estão? Estamos bem, pastor.
Esta alegria a que Tiago se refere, é esta alegria que é possível, mesmo sob circunstâncias mais adversas. Esta alegria que pode tomar a forma de provações e tribulações. Gente, para nós provações e tribulações, elas estão no nível que a gente ainda não conhece, tribulação e provação no nível que Tiago e os irmãos alcançaram, né? Tiago, irmão do Senhor, por exemplo. Você já ouviu falar, a tradição fala que Tiago foi morto de que maneira? Você sabe? Como Tiago foi morto? Alguém já ouviu, segundo a tradição? Hã? Como é que é? Queridos irmãos, esta alegria, ela pode transformar as provações e as tribulações. Tribulações e provações podem se tornar alegria. Isto é possível. É isto que Tiago está falando quando ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Várias provações, ele fala, peirasmos. A palavra aqui para provação é peirasmos. Qualquer espécie de provação ou tribulação, não se limitando às tentações ao pecado, mas sem excluir estas, ok? Então, qualquer espécie de provação ou tribulação. Eu cheguei aqui, as minhas cachorras estavam desesperadas, porque não posso sair, lembrei. Porque ali naquele arame ali assim, ó, tinha um gambazão, um gambá amarrado, seguro, ontem à noite ali, ó, e tal. E as minhas cachorras, elas subiam nesse banco, elas tentavam, e elas se desesperavam, e elas choravam, eu vim ver o que era. Quando eu chego aqui, está um gambá ali, tarde da noite. Eu falei, gente, eu não vou dormir, os vizinhos também não vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, se esse gambá cair aqui, ele vai morder elas, mas elas vão morder bastante ele. E eu não quero, porque ele é um bichinho, ele é bonito, né? Já viram? Gambá é bonito. Você ficar perto, mas ele é bonito. Pode não ser cheiroso, né? Mas ele é bonito. E eu pensei, e agora? Peguei essa cadeira, peguei uma vassoura ali, fui lá e falei, cara, vou te jogar lá do outro lado. E ele reganhava a boca para mim. E eu, com a vassoura e tal, e ele reganhava, e as cachorras quase falavam, entrega para nós, entrega, e eu não posso. E pá, juntei, quando eu juntei para jogar, ele veio para a vassoura, se enrolou na vassoura, quando eu fui jogar ele para lá, ele veio para cima de mim. Quando ele veio, eu pulei, ele caiu no chão, essas cachorras caíram em cima, aí eu tive que cair em cima para ajudar o gambá, para elas não morderem o gambá. Foi um desespero aqui ontem à noite. Eu salvei o gambá. Por que eu estou falando isso? Porque eu não queria ver as cachorras morderem e rasgarem aquele gambá. Eu não queria. Porque o bichinho ia sofrer dor profunda. Peirasmos é qualquer espécie de provação ou tribulação. Tiago estava falando dos irmãos que eram jogados e os leões chegavam e abocanhava o braço do irmão e arrancava. O leão colocava a boca no meio dos irmãos e arrancava as costelas. E eles iam devorando os irmãos. Tiago está falando de uma tribulação pesada que nós não temos ideia. E tomara a Deus que nunca enfrentemos, né? Qualquer espécie de tribulação e provação. A forma verbal aqui, para a palavra provação, é testar, tá? Provação no sentido de testar.
Somos colocados nestas condições para sermos testados. Toda forma de acontecimento desagradável, como retrocessos, derrotas, desencorajamentos, perseguições por causa de Cristo, a oposição feita pelo reino das trevas, na tentativa de derrotar o crente, tudo isso significa essas provações que Tiago está falando aqui. Pois bem, ele diz então, tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações. E eu disse a você que nós iremos pensar nos benefícios das provações. Para eu parar aqui neste versículo, eu quero deixar com você esta noite por que as aflições são beneficentes. Por que elas são benéficas? Digam comigo assim, as aflições são benéficas. Diga comigo, as provações são benéficas. Primeiro, porque elas promovem a glória de Deus. Hoje, a minha norinha estava conversando alguma coisa lá em casa, e quando ela citou João 21, eu disse, isso é certinho. Está lá na minha mensagem de hoje, minha nora. É isso mesmo. As provações que surgem promovem a glória de Deus. Por isso Tiago está falando sobre provações e dizendo, encarem com alegria. Quando vier a tribulação, pensa que a tribulação é alegria. Pense que as provações são alegria, são regozijo. Aproveita isso, porque isso promove a glória de Deus. Você vai achar em João 9, de 1 a 13, João 11, 3, 4, João 21, 18 e 19, a Bíblia provando para nós que as aflições e provações promovem a glória de Deus. Segundo, as provações são benéficas, as aflições são beneficentes ou benéficas, porque elas exibem o poder e a fidelidade de Deus. As provações exibem o poder e a fidelidade de Deus. Não é verdade? As provações fazem isso. Elas exibem o poder de Deus. Salmo 34, 19 e 20. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. A Bíblia mostra isso, que as provações, as aflições, elas exibem o poder e a fidelidade de Deus. Terceiro, as aflições são beneficentes porque elas ensinam-nos a vontade de Deus. Neemias 1, 8 e 9, Salmo 78, 4, Oséias 2, 6 e 7. As aflições ensinam-nos a vontade de Deus. As aflições, as provações, elas são benéficas porque elas fazem-nos voltar para Deus e obter a ajuda de Deus. Quantos de nós foi necessário que provações viessem, que aflições viessem, para que voltássemos para Deus? Um dia eu estava numa avenida em Maringá, passando por uma aflição tão difícil, tão difícil. Eu saí andando, tão difícil estava aquela situação. Eu saí andando, e numa avenida daquela, já saí, desculpa, João. Numa avenida daquela, de Maringá, as avenidas bonitas, elas têm uns canteiros no meio. E numa daquelas avenidas eu achei um toco grande assim, redondo. Eu sentei naquela avenida, e eu fiquei naquela avenida, e os carros para lá e para cá. Uma aflição. Eu tão desesperado ali com as provações. Aí eu resolvi ali chorar para Deus mesmo, chorar. Porque ninguém parava, ninguém via, né? Os carros, eu sozinho, abri um bué lá, sozinho, sentado naquele toco, embaixo de um flamboyant bonito, sombra gostosa. Ali eu chorei a Deus, e aí eu comecei a pensar na aflição, e comecei a pensar também em como eu estava me distanciando de Deus, mesmo envolvido em tantos trabalhos para Deus, em tantas atividades para Deus. E depois de conversar,
aí a gente vai percebendo o próprio Espírito de Deus também, conversando no íntimo da gente, e naquele dia eu percebi que eu precisava voltar para o primeiro amor, que eu precisava voltar para o início de tudo, que eu precisava voltar para aquele relacionamento simples e tranquilo com Deus, sem tanta coisa arada, né? As aflições fazem-nos voltar para Deus e obter ajuda. As aflições fazem-nos buscar a Deus em oração. Juízes 4:7, Jeremias 31:18, Jonas 2:1. Não é verdade? Lembram de Jonas na sua aflição na barriga do peixe? O que ele fez na aflição? Orou a Deus, buscou a Deus. Eu tenho me alegrado com uma determinada pessoa aqui na cidade, porque ela tem se tornado cada vez mais uma pessoa de oração. Eu tenho me alegrado muito porque tem sido aflições que têm feito isso. E vale a pena. As aflições, as provações nos levam a buscar a Deus em oração. Elas nos convencem do pecado, Jó 36:8, Salmo 119:67. Essas aflições, essas provações, elas nos convencem do pecado. Elas são importantes porque elas têm esse poder de nos convencer que estamos em pecado. Elas nos levam a confessar e abandonar o pecado. Neemias 21:7, Salmo 32:5, Salmo 51:3 e 6. As aflições e provações nos levam a confessar e abandonar o pecado. Vale a pena ver Deus usando as aflições e provações para tratar conosco, para nos levar a confessar e abandonar o pecado. As aflições, elas são beneficentes porque elas nos ensinam a obediência. Isso é precioso. Provação nos ensina a obediência. Gênesis 22:1 e 2, Êxodo 15, 23 a 25, Hebreus 11:6, 1 Pedro 1:7, Apocalipse 2:10. Tudo nos ensina. Estes textos nos mostram que as provações, elas nos ensinam a obediência. E aqui nós vamos parar hoje. Próximo domingo continuaremos esta pregação, este estudo na carta de Tiago. Vamos orar? Curve sua cabeça. Faça a sua oração. Se você puder, eu te convido a agradecer pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Ela quebra os cedros, despedaça penhas. É como fogo, martelo, espada, espelho. Mas é como chuva também, que refresca, que faz brotar algo novo. Receba a palavra de Deus. Amado Espírito Santo, todos nós presentes aqui, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós durante as provações, durante as tribulações, durante os testes e provas. Tenha misericórdia de nós e nos auxilie. Nos conceda poder para vencermos e para não recusarmos as provações e as aflições que são destinadas a nos aproximar do Senhor, essas provações nos levam a abandonar pecados, confessar pecados e abandoná-los completamente. Essas provações nos levam a obedecer, nos ensinam a obediência. Então, nos momentos de provações que vêm do Senhor para nos fortalecer, para nos tornar maduros e parecidos com o Senhor, ó Espírito Santo, nos ajude com seu poder, Santo Espírito,
Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é a palavra do Senhor. Se você puder curvar a cabeça um pouquinho. E assim, amados irmãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja presente aqui e com toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra, o Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.